Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, tranquilo? Nesse friozinho, ó, nada melhor do que assistir uma aula de biologia, certinho aí? Então vamos lá, pega a sua apostila 2, né? Estamos no capítulo 2, página 37. Nosso foco de estudo hoje é fermentação e respiração celular. Então, vamos começar com a fermentação, página 37. Fermentação é o processo de obtenção de energia pelo qual células e organismos realizam na ausência de oxigênio. Marca isso na sua apostila. Não tem participação de oxigênio na fermentação. Quem faz? Certas bactérias, alguns fungos e células musculares. Sim, nossas células musculares podem fazer fermentação numa necessidade extra de energia. Em células eucarióticas, aquelas que têm membrana, citoplasma e núcleo delimitado por membrana. A fermentação ocorre no citosol, no citoplasma, no hieloplasma, tudo a mesma coisa. Cada molécula de glicose, ela é degradada, ela é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico, o piruvato, e após uma série de reações químicas denominada glicólise. Então, ilise é quebra, glicólise quebra da molécula de glicose. O rendimento energético é de 2 moléculas de ATP por molécula de glicose degradada. Consequentemente, há pequeno aproveitamento de energia da glicose, que é empregada na produção de ATP, pela fosforilação do ADP. Lembra a fosforilação? Então, adição do grupo fosfato, né? Então, acontece aqui. Então, a quantidade de energia produzida na fermentação é muito pequena, mas é um processo energético, metabólico, também muito importante. Vamos agora ver os tipos de fermentação. Primeiro, fermentação alcoólica ou etílica. A molécula de ácido pirúvico perde uma molécula de gás carbônico, CO2, e converte-se em acetaldeído, que na sequência é transformado em etanol. Então, o produto final, gás carbônico, etanol e energia em forma de ATP. Muitos dos fermentos usados industrialmente contêm enzimas que participam da fermentação alcoólica. Esse tipo de fermentação é realizado pelo fungo Saccharomyces cerevisiae, o levedo de cerveja, levedura conhecida como fermento de padaria. Então, fermento para fazer pão. E produz gás carbônico, que faz os pães crescerem. Então, por que os pães crescem, na verdade? Porque acontece esse processo de fermentação alcoólica, né? É liberado o etanol, é liberado gás carbônico, e o gás carbônico vai expandir a massa do pão, ok? Então, o etanol, ele se evapora nos fornos. Então, na hora que você coloca o pão para assar, esse etanol evapora, certo? E a gente vê que o pão, quando você corta o pão, tá cheio de furinhos. Então, esses furinhos é onde o gás carbônico estava armazenado, certo? Por isso fica esses espaços que a gente vê dentro da massa do pão. Tal processo também é empregado na produção de etanol combustível mesmo, né? Que serve para colocar em automóveis, em veículos, a produção de vinho e de outras bebidas alcoólicas. Outro tipo de fermentação é a fermentação lática. Ocorre a conversão do ácido pirúvico em ácido lático, não havendo liberação de CO2, de gás carbônico. Então, na fermentação lática não há liberação de gás carbônico. A lactose do leite é fermentada por micro-organismos, geralmente bactérias do gênero Lactobacillus e fungos do gênero Penicillium, originando ácido lático, que torna o leite ácido, utilizado na produção de coalhada, iogurte, queijo, certo?
Nas células musculares humanas, a fermentação lática pode ocasionar a fadiga muscular. Então aqui, gente, processo químico que ocorre na fermentação. Essa imagem está no teu livro, na página 37, certo? Então veja lá, ó, glicólise, quebra da molécula de glicose. Então tá indicado aqui, ó, glicólise, tá? Então vai liberar ATP, o NAD participa, carregando elétrons, ok? Ó, a liberação, tá vendo a setinha aqui para fora, quer dizer que tá liberando gás carbônico aqui na fermentação alcoólica, certo? E qual o produto final? Isso que importa, o etanol. Na fermentação lática, não tem liberação de gás carbônico, ó, não tem gás carbônico aqui, somente a formação do ácido lático como produto final. Professora, você pensando comigo, eu preciso decorar todas essas estruturas químicas? Não, na biologia eu preciso que você me dê o conceito, que é a glicólise, os tipos de glicólise e o produto de cada um desses tipos, ok? Produto final, então veja lá, ó, glicólise, tá? A formação do ácido pirúvico, que através de reações químicas vai dar origem na fermentação alcoólica ao etanol e gás carbônico, utilizado na fabricação do vinho, certo? Também o fermento que é utilizado na produção de pães. E aqui, ó, ácido lático, né? Quem faz fermentação lática? Bactérias, fungos e células musculares, ok? Um outro tipo de fermentação que existe é a fermentação acética. Então, olha lá comigo. Processo biológico conhecido como fermentação acética, realizado por bactérias dos gêneros Acetobacter e Acetomonas, é empregado na produção do vinagre, tá? Essas bactérias oxidam o álcool, que se transforma em ácido acético. Isso pode ocorrer em bebidas alcoólicas, como o vinho também, que é exposto ao ar. Então, há um processo de oxidação do vinho e a produção daí do vinagre, ok? Não só em relação ao vinho, mas também, como está mostrando aqui, ó, essa imagem aqui, né? Então, pode acontecer através da fermentação de frutas, tá? Formação de vários tipos de vinagre. Vinagre de maçã, hoje em dia, é muito consumido, muito famoso. Então, acontece através desse processo, utilizando frutas, certo? Agora vamos falar sobre a respiração celular aeróbia. No seu livro, você vai acompanhar esse conteúdo a partir da página 39. Respiração celular aeróbia permite a completa desmontagem, a quebra da glicose em 3 etapas. Nas células eucarióticas, a primeira etapa, a glicólise, ocorre no citosol, citoplasma, e as demais etapas, né, no interior das mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas citoplasmáticas, elas estão no citoplasma, tá? Então, elas são organelas delimitadas por 2 membranas. A externa é lisa, mas a interna forma numerosas dobras, as cristas mitocondriais. O espaço interno é ocupado pela matriz mitocondrial. A segunda etapa da respiração, o ciclo de Krebs, ocorre na matriz mitocondrial. E a terceira, a cadeia transportadora de elétrons, nas cristas mitocondriais. Pessoal, todas essas informações que estão nesse slide, elas foram retiradas do seu livro. Então, marque no seu livro todas essas informações, elas são muito importantes. Nós temos ali a imagem, também está no seu livro, na página 39, mostrando a estrutura de uma mitocôndria. Então, na ilustração, mostrando a membrana externa, a interna, com as suas dobras. As dobras são as cristas mitocondriais
E o espaço entre essas dobras, né, é chamado de matriz mitocondrial. Aqui a gente tem do lado uma imagem de microscopia eletrônica. Então, só tem como observar essa organela com todas as suas estruturas pelo microscópio eletrônico, ok? Primeira etapa, a glicólise. Nós temos o esquema que também está na página 39, tá? Faz um asterisco. Outra perguntinha, professora? Sim, meu querido aluno. Eu preciso decorar o nome desses ácidos, de toda a estrutura química também, no processo de respiração celular? Não, não há necessidade. Somente entender o funcionamento e os produtos, né, finais de cada etapa. Então, vamos ver aqui. A glicose, na glicólise, né? A glicose, ela é quebrada, tá? Também em duas moléculas menores de ácido pirúvico, tá? Veja, glicose 6 carbonos, cada ácido pirúvico 3 carbonos, tá? Então é basicamente a mesma coisa que acontece na glicólise da fermentação? É, mesma coisa, tá? Tranquilinho, pronto, ok. Vamos às novidades agora. Bom, o que tem de novo aqui, professora? Esse ácido pirúvico que foi formado aqui, ó, na glicólise, tá? Ele vai se unir a uma enzima chamada de coenzima A. Tá aqui, ó, coenzima A. Quando ele se junta com a coenzima A, forma uma estrutura química chamada de acetilcoenzima A, certo? Essa etapa aqui da união do ácido pirúvico com a coenzima A, da formação da acetilcoenzima A, é a transição da glicólise para a segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, tá? Então, é a passagem do citosol para o interior da mitocôndria. Então, o ciclo de Krebs é a segunda etapa da respiração celular que ocorre dentro da mitocôndria. A produção também de duas moléculas de NADH, né? O NAD é uma substância que transporta os hidrogênios, né, em todo o processo de respiração celular. Então, está aqui o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Ele é mais conhecido como ciclo de Krebs, mas pode aparecer aí o ciclo do ácido cítrico, ok? O que é importante aqui? Olha a nossa amiguinha aqui, ó, acetilcoenzima A, tá? A acetilcoenzima A vai participar de uma série de reações químicas. Nessas reações químicas vão se formando diversos tipos de ácidos. Você não precisa decorar o nome desses ácidos, a estrutura química, tá? Então, são reações realmente bem complexas que acontecem. O importante é saber que durante esse processo, né, de reações químicas, na formação desses ácidos, a liberação para o ambiente de gás carbônico. Então esse gás carbônico aqui é aquele gás carbônico que a gente elimina pela expiração pulmonar. É o gás carbônico que é liberado no processo de respiração pulmonar, certo? Bom, todos esses hidrogênios que foram captados durante esse processo, e essa energia está aqui, ó, também pelo FAD, é um outro aceptor de elétrons, e o NAD também, vão participar da terceira e última etapa do processo de respiração celular aeróbia. A última etapa da respiração celular aeróbia é a cadeia transportadora de elétrons,
E junto com essa cadeia transportadora de elétrons, nós temos um outro fenômeno que acompanha, que é a fosforilação oxidativa. Aqui você tem a reação total da respiração. Então, a glicose, aqui é uma molécula de glicose, mais 6O2 de oxigênio, né? Essas reações químicas acontecem e o produto final é o gás carbônico, 6 de gás carbônico. Vejam que ele é liberado na etapa anterior, ciclo de Krebs, e a formação da água aqui, né? Então, a formação da água acontece na cadeia transportadora de elétrons, tá aqui, ó. Então, os hidrogênios que foram captados no ciclo de Krebs, eles passam agora por uma série de reações químicas, onde eles vão participar, né, da formação da água. Tá aqui a reação, ó, a reação química das cristas mitocondriais, né? Juntamente com esse processo da formação da água, a formação também tá aqui, ó, do ATP, certo? Então, essa fosforilação oxidativa é isso aqui, ó, tá? A formação do ATP a partir, ó, do ADP, certo? Esse último processo. Vou passar agora um vídeo para vocês. Ele é bem curtinho, mas ele vai ilustrar rapidamente todas essas etapas da respiração celular, ok? A respiração celular tem lugar nas mitocôndrias. No entanto, das 3 etapas em que geralmente divide-se todo o processo, a primeira delas dá-se no citoplasma e denomina-se glicólise. Esta consiste numa série de reações nas quais uma molécula de glicose, 6 carbonos, é convertida em 2 de piruvato, 3 carbonos, existindo consumo de 2 moléculas de ATP. Segunda etapa da respiração celular, as 2 moléculas de piruvato são transportadas para o interior da mitocôndria, onde se processa a sua transformação em acetilcoenzima A. A terceira etapa da respiração celular é o ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, e tem lugar na matriz da mitocôndria. Nesta etapa, dá-se a degradação do ácido, formação das coenzimas NADH e FADH2, aceitadoras de elétrons, e libertação de 2 ATPs. A terceira etapa completa-se com a fosforilação oxidativa na parede interna da mitocôndria. Os elétrons transportados pelas coenzimas NADH e FADH2 são transferidos para o aceptor e se transforma em água. A energia libertada na transferência dos elétrons é usada para bombear prótons, H+. Este gradiente de prótons é utilizado na síntese de 34 moléculas de ATP. A fosforilação oxidativa é a etapa mais energética da respiração celular. Além da glicose, os ácidos graxos também podem ser utilizados. Através de um processo denominado beta-oxidação, os ácidos graxos são transformados em acetilcoenzima A, após o qual seguem o percurso normal da glicose. Podemos então fazer o balanço energético da respiração. A partir de uma molécula inicial de glicose, a primeira etapa, a glicólise, produz 4 moléculas de ATP. No entanto, a glicose que existe consumo energético, precisamente 2 moléculas de ATP, pelo que deve-se subtrair este consumo do balanço final. O ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, produz 2 moléculas de ATP que irão se juntar a 34 provenientes da fosforilação oxidativa. O balanço final da respiração celular a partir de uma molécula e moléculas de ATP. Então, no vídeo, você observou que no final é dado o balanço energético da respiração celular, tá? Aquele balanço energético é o balanço energético clássico. Estudos mais recentes chegaram a outros números, ok? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Cada molécula de glicose degradada produz 30 ou 32 moléculas de ATP. Mas as bactérias aeróbias, células do nosso fígado, do coração e dos rins, produzem 38 moléculas de ATP por molécula de glicose degradada, ok? Uso do oxigênio. Página 43. A classificação diz o seguinte: existem seres aeróbios, são aqueles seres
que vivem em ambientes com o gás oxigênio. Eles precisam do oxigênio na produção de energia para a sua sobrevivência, né? A grande maioria dos seres vivos são aeróbios. Seres anaeróbios facultativos. Esse pessoal aqui, se eles estão num ambiente com oxigênio, tranquilo, eles vivem muito bem. Se eles estão num ambiente sem oxigênio, também eles vão conseguir sobreviver, tá? Então, eles são facultativos, se adaptam a ambientes com ou sem oxigênio. Um exemplo, a Saccharomyces cerevisiae, ok? Uma espécie de bactéria que nós vimos agora há pouco na fermentação. Seres anaeróbios estritos ou obrigatórios. Eles não vivem em ambientes com gás oxigênio. Tá? Não pode ter o gás oxigênio no ambiente onde eles estão, senão eles morrem. O exemplo clássico aqui é a bactéria que causa o tétano, Clostridium tetani. Então, em presença de oxigênio, essa bactéria morre. Via final comum da respiração celular aeróbia, também lá na página 43, é o mesmo esquema que está na sua apostila. No vídeo, nós também ouvimos na narração de que alguns ácidos graxos, né, podem também participar da formação de energia, né, entrar em reações químicas na formação do ciclo de Krebs, ok? E produzir energia. Então, na ausência ou em pequenas quantidades de carboidratos, né, da nossa conhecida glicose, então outras substâncias orgânicas podem participar também, podem realizar o processo de respiração celular, ok? Como lipídios e proteínas, certo? A relação entre fotossíntese e respiração, nós também já conversamos sobre isso na semana passada, né? Quando estudamos a fotossíntese, são fenômenos interligados, um fenômeno depende do outro, é importante, né? Tanto na liberação dos produtos, como resultado final, como dos reagentes. Então, eles interagem entre si, ok? E esse esquema mostra essa interação. Veja lá na sua apostila, na página 44, tá? O que é importante aqui, ó, esse tracinho, eu vou até marcar para você em vermelho aqui, ó. Vou marcar em vermelhinho, aqui, ó, tá? As plantas realizam tanto fotossíntese quanto respiração, tá? Elas participam dos dois processos. Os animais, só da respiração. Tudo bem? Então, plantas, elas fazem fotossíntese na presença da luz e elas respiram 24 horas, ok? E os animais respiram 24 horas, mas não fazem fotossíntese, certo? Tá? Então, planta respira também. E ela respira o dia inteiro. Na presença da luz e na ausência da luz, a planta respira. Mas a planta só faz fotossíntese na presença da luz. Ok? Agora faça os exercícios propostos no material de apoio. Eu espero que você, meu querido aluno, tenha compreendido o que nós estudamos no capítulo 2. É um capítulo extenso, denso, né? Estudamos os 4 fenômenos que são utilizados pelos seres vivos na obtenção de energia: a fotossíntese, quimiossíntese, fermentação e respiração celular.
Seria muito bom se você pudesse montar um resuminho sobre esses processos no seu caderno, né? Sobre cada um desses processos. E nessa semana teremos mais um fórum. Se você tiver alguma dúvida em relação a esse conteúdo, estou à disposição para ajudá-lo, certo? Até mais. Tchau, tchau para todos. Deus os abençoe.